autoacadêmico na Automec 2025. E agora aqui no stand do maior fabricante de aditivos para líquido de arrefecimento. Nada mais, nada menos do que a Tirreno. E para nos atender, Jeca e Guilherme. E eu vou aqui fazer perguntas bem apimentadas para essas duas feras aqui. Primeira pergunta: quais são as novidades que a Tirreno está trazendo? Tô vendo aqui esse frasco amarelinho. O que tem de novidade aqui? O que vocês estão trazendo para nossos guerreiros das oficinas? Legal, obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, professor. Obrigado pelo seu tempo também. É um prazer falar contigo. A Tirreno, ela se caracteriza por ser uma marca que atende, como o senhor mesmo disse, várias montadoras quando o assunto é aditivo de arrefecimento frutífero. E uma coisa que o nosso meio sempre soube e é uma realidade, é que aditivo de radiador não se mistura. Quando você tem um fluido, um aditivo, você mistura com outro, quimicamente você cria um terceiro produto. E nem sempre esse terceiro produto, ou quase nunca, ele é benéfico para o sistema de arrefecimento. Então, olhando esse cenário que a gente tinha, entendendo a necessidade tanto do mecânico, do frentista do posto, do próprio dono do veículo, para a gente eliminar aquela garrafa de refrigerante cheia de água do porta-mala que o cara tem, e está errado inclusive, a gente resolveu criar um aditivo de radiador que fosse feito para completar o sistema de arrefecimento. Mais uma vez, a orientação é a troca, tá? Mas a gente tem um produto que a gente, numa emergência, ou você vê que o seu nível está um pouco mais baixo, não quer fazer a troca naquele momento, você pode adicionar o nosso Tirreno Global Invisible, tá? Nosso Tirreno Global Invisible é um produto que nós criamos para literalmente completar o sistema de arrefecimento do veículo. Ele traz para a gente duas principais características. Ele não altera a cor inicial que está dentro do carro, e ele é um produto que ele se adapta quimicamente à fórmula que está dentro do veículo. Independente do meu concorrente, independente se é a minha, nós criamos um produto dentro da Tirreno, o departamento de pesquisa e desenvolvimento nosso criou um produto que ele é efetivo sendo imerso, independente do produto que estiver dentro do carro. Ele vai trazer as propriedades corretas de proteção, de troca térmica, e não vai ter nenhum tipo de incompatibilidade com o produto que está lá dentro. Ou seja, se o sistema de arrefecimento estiver abastecido com um produto concorrente ou da Tirreno, não importa, eu posso usar esse produto, as propriedades físico-químicas não serão alteradas. Excelente. Exatamente. E aqui qual é a ideia, professor? É sempre também fazer a orientação para o amigo mecânico, né? Poxa, se abre o capô do carro, verificou que você vai precisar colocar 1 litro de aditivo ali dentro, resolve o problema. Troca a peça que tem que ser trocada, troca o aditivo da maneira correta, como isso deve ser feito. Isso daqui é um produto para completar aquele pouquinho que falta para o reservatório. É uma alternativa que a gente está trazendo para o cara que para num posto de combustível na estrada, numa viagem, está ali abastecendo o veículo, notou que o nível está um pouco baixo, espera o carro esfriar, evidentemente, completa com o nosso produto se houver necessidade. Seria uma vantagem ao uso da água desmineralizada? Sem dúvida, professor. Quando a gente adiciona só a água para completar o sistema, eu estou diluindo o aditivo que está dentro do carro. Então pensa que você é um mecânico que trabalha com a diluição mínima prevista e orientada pela norma, que é 33%. Então você coloca essa diluição no carro do seu cliente vai rodar. Quando o nível abaixa, se ele colocar só água lá dentro, você está diluindo esses 33%, ou seja, abaixando a concentração e prejudicando o poder de proteção e de troca térmica que o produto originalmente possui. Perfeito. Não altera as características do produto que está lá. As Tirreno Garante. Nós realizamos testes com produtos de concorrentes, então não é uma afirmação por cima, tá? Tudo foi testado, evidentemente. Ok. Tá aí o guerreiro das oficinas nos assistindo, nos ouvindo. A Tirreno então está oferecendo para vocês este produto para uso em oficina para completar o nível dos sistemas de arrefecimento
e precisam aí de um pouquinho de fluido a mais para acertar o nível. Em vez de usar apenas água, que vai provocar a diluição do produto, usar este aqui que vai manter a concentração. E o fabricante está garantido. Não altera as propriedades do produto que está lá dentro. Fernando, outra curiosidade também desse produto é que eu posso fazer a troca completa utilizando ele. Ele é um aditivo pronto para ser usado, diluído a 35%, e eu posso usar ele 100% numa troca completa no meu sistema também. Posso usar, encher o sistema inteirinho com ele. E não fica invisível, tá? Ele fica na cor amarela. Fica na cor amarela. Uma outra pergunta, e essa é a pimenta. Monoetileno glicol. Existe uma polêmica, não é nova. A polêmica do monoetileno glicol é antiga. Essa discussão não é de hoje. Usar ou não usar, precisa ou não precisa. Então, o outro acadêmico que é um canal que se baseia na informação técnica. Técnica pura. Não tem acho, não tem eu penso, não tem eu acredito. Tá. Então a pergunta é, precisa por... Maravilha, professor. O monoetileno glicol, a gente quer iniciar um papo de que não é uma invenção do varejo. É uma solicitação da montadora no desenvolvimento do produto. E é uma orientação da ABNT que se tenha, não só da ABNT, mas de outras normas de outros países, que se tenha monoetileno glicol na composição do aditivo de radiador. Até como um fato de curiosidade, o monoetileno glicol foi utilizado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, na guerra, eles entenderam que durante o inverno, a utilização do monoetileno glicol evitaria que houvesse o congelamento do sistema dos veículos daquele momento. É claro que, desde então, ele parou de ser o componente único que era utilizado, porque antes era o monoetileno glicol puro, para ser utilizado como composto dentro de um aditivo de radiador. O monoetileno glicol, acho que o primeiro ponto aqui, professor, que é importante que se diga, é que a Tirreno utiliza ele porque a montadora exige. Esse é o primeiro passo. A Tirreno não vai fazer nada que não seja orientado e exigido pela montadora. O dia que a montadora decidir parar de usar, a gente pensa num cenário futuro. Mas até então a gente segue o que eles pedem. O monoetileno glicol ele é um produto que ele aumenta o ponto de fervura do produto. Ele diminui o ponto de congelamento do produto. Ele é um produto que ele quebra a tensão superficial da água. É bom para o canal do senhor, é um canal técnico e dá para a gente falar bastante sobre isso. Como muitos de vocês sabem, todo fluido que existe nesse planeta, todo líquido, ele tem uma coisa que a gente chama de tensão superficial, que é uma película invisível, físico-química, que impede que a gota de água caia de uma torneira, por exemplo. Quando a torneira está fechada, aquela gota é formada, ela não cai. Primeiro, porque não tem pressão. Segundo, porque tem essa força invisível que empurra a gota para cima. A água tem uma tensão superficial muito alta. Quando o aditivo de radiador, que ele tem base água e anticorrosivo, ele entra dentro do motor, essa alta tensão superficial da água, ela não permite que o anticorrosivo ele proteja da maneira como se deve, porque ele não tem uma ancoragem correta no motor. O aditivo de radiador com o monoetileno glicol, ele quebra a tensão superficial da água e aí sim o aditivo ele consegue ancorar a proteção da maneira correta dentro do sistema. Em resumo, o monoetileno glicol ele potencializa o funcionamento do anticorrosivo para que ele atue exatamente da maneira que ele foi desenvolvido para atuar dentro de um aditivo de radiador. Perfeito, você sabe que você vai ter que me mandar todas essas referências. Será mandar. Eu vou fazer uma nota técnica a respeito desse assunto, embasado em referências. E assim nós vamos acabar com esse barulho. Outra pergunta, vocês produzem anticorrosivos sem etileno glicol? Nós temos uma linha, porque existe uma montadora, e eu não vou falar aqui que é questão contratual, mas existe uma montadora que uma linha de motor dela, ela trabalha com o que a gente chama de camisa seca, que é quando o aditivo não molha a camisa. E nessa solicitação dessa montadora,
a gente tem esse aditivo para ser utilizado para essa linha e é também muitas vezes usado na marinha. Navios que eles passam na linha tropical do planeta, digamos assim, eles não têm ali a questão de congelamento, porque está numa região tropical, e aí o monoetileno glicol para esse tipo de embarcação não é utilizado. Então a gente tem um aditivo para atender essa demanda também. Nós mudamos aqui um pouquinho o nosso cenário, porque eu pedi para o pessoal da Tirreno fazer uma demonstração, ou seja, provar aquilo que eles estão falando. Ou seja, pegar um aditivo cor-de-rosa, à base de etileno glicol, que vai abastecer um sistema de arrefecimento e vai ser completado com o global, que não vai mudar as características e nem a cor. Por favor, senhores, a Claro. volta com vocês. Vamos lá. Então vamos abastecer o O sistema de Sistema arrefecimento. bitário. Então aqui a gente coloca a quantidade do sistema, na verdade aqui você faz a troca completa com 6 litros, 5 litros, conforme recomendação do próprio manual da montadora. E aí, Gente, agora o carro foi instado, evaporou e tá faltando um pouquinho. Em vez de completar com água, nós vamos completar com... Global Invisible. Vamos completar. E a gente completa ele utilizando o produto e não há qualquer alteração de coloração e não vai ter alteração físico-química dele também. A coloração tá mesmo. Segundo o fabricante, as propriedades físico-químicas também. Garantido pela Tirreno. Sem sombra de Garantido pela Tirreno. Tá aí, guerreiro das oficinas, uma opção para SUVs.